Boa tarde a todas e a todos. Estão na mesa aqui na pessoa do SIC, né? Liderança, está me corrigindo aqui. Bom, tinha uma apresentaçãozinha meio boba ali, que eu fiz meio correndo, só para não perder muito nas falas. Já aviso que vai ter um pouquinho de erro de português, então, só para a gente se orientar um pouquinho. Antes de entrar nisso, acho que é importante falar um pouquinho quem sou eu, né? Bom, eu sou a Nilce, né? Estou atualmente como coordenadora nacional da CONAC, que é a Coordenação das Comunidades Negras Quilombolas Rurais, né, do estado aqui de São Paulo. E a nossa fala hoje vem no sentido de discutir todos os quilombos no Brasil hoje, né, que nós somos um total de 6.000 comunidades, como se autodeclararam, se reconheceram todo o território nacional. E nós temos representação aí das comunidades nos 25 estados da federação. Né? Eu não coloquei na apresentação, mas nós temos aqui, dessas 6.000 comunidades espalhadas, hoje em luta pelo reconhecimento e titulação desses territórios. Né? Processo aberto no INCRA, nós temos um total de 1.900 comunidades, né? Então, caminhada. Nos estados, nós temos 601, né? E 10 tituladas por município. É isso que a gente tem como referência. E a nossa principal ameaça hoje é o retrocesso na condução, no processo da titulação e demarcação desses territórios. Como as companheiras indígenas colocaram, para nós, essa atual gestão nos coloca os sujeitos de direito, os povos da floresta, numa condição de criminalização, né? Todos os nossos trabalhos, todas as nossas atuações, todas as nossas lutas estão paralisadas e, ao mesmo tempo, a gente sente como uma ameaça cada vez mais incisiva, nos colocando em condição de insegurança nos nossos territórios, nas nossas comunidades. Nós temos aí uma ameaça iminente, que é, falando com os parentes, dialogando, né, com a fala dos parentes indígenas, as ameaças da revisão da demarcação dos territórios indígenas e quilombola, né, que é uma coisa que se discute muito nos bastidores. E eu acho que é importante a gente não esquecer de reforçar isso, que a nossa luta nesses espaços é de resistência e garantia de reconhecimento nesses espaços que nós estamos. Tanto os indígenas quanto os quilombolas, a gente não está invadindo propriedade de ninguém, né? Que isso fique bem claro, como diz os advogados nos autos, né? Que nós estamos resistindo dos nossos espaços. Então, essa fala de que a gente está buscando o território, está desapropriando a área de interesse particular, né? Isso é uma inverdade. A gente precisa reforçar e trazer para esses espaços, principalmente para a juventude que estão buscando informação do que é o que não é, nesse momento de notícias falsas que está rolando aí na mídia. A gente precisa estar reforçando nos espaços em que nós nos encontramos o que é a nossa luta, por quem nós estamos lutando e para quê. Né? Eu coloquei aqui na minha apresentaçãozinha, para a gente seguir, o conceito do que é território quilombola, né? A luta por território justo e solidário. Né? Acho que é importante. Por que eu coloquei essa fala? Que muita gente entende que nós estamos fazendo uma luta pelos nossos territórios só para o nosso usufruto. E isso também é uma inverdade. Nós queremos o nosso território titulado, demarcado, né? E publicado, porque não é só em todo um processo aí que muita gente entende que, a partir do momento que a gente está reconhecido, está titulado, o processo acaba. E a nossa luta, enquanto comunidades negras, ela não termina nunca. Né? A gente nasceu lutando e certamente vai morrer lutando. E, como liderança, a gente tem isso muito claro. Né? Qual é o nosso papel enquanto militante das comunidades negras hoje no Brasil? É resistir, resistir e resistir. Né? Não cabe outra palavra no nosso vocabulário. E cada movimento e cada segmento social ele resiste a partir da sua necessidade, do seu espaço de luta. Eu, como mulher negra, quilombola, que sou, eu me defino, como eu me defino
do meu território, né? Nós resistimos a partir daquilo que nos foi repassado pelos nossos ancestrais. Ninguém me disse que eu era quilombola, alguém de fora foi lá e fez. Não, eu me auto-identifiquei, eu me autodeclarei, eu tive, como diz a minha comunidade, fez todo esse processo. Então, para nós é difícil dizer assim, alguém disse que vocês são quilombola. Não. Eu nasci entendendo que eu era uma mulher negra dentro de um espaço de resistência. Aí, quando definimos o território, a gente fala sobre a percepção, né? Que não é eu, Nilce, só entendendo, é a minha comunidade tendo essa compreensão do que esse espaço significa e para quem ele terá essa significância, né, no território. Pode passar. Quando propomos o território, né, fazer algumas perguntinhas-chave para que depois a gente possa dialogar, conversar entre nós. A aceitação de todos, né, do que somos, o que queremos e o que podemos. Isso se define um espaço, um território quilombola, que não é diferente dos nossos parentes, né? Então, a gente precisa também ter essa compreensão. Aí eu trago para a reflexão também da sociedade, né? Quando se lê um território quilombola, quando se fala de um território quilombola, um território indígena, essas percepções têm que estar claras sempre, né? Então, o que pretendemos com a nossa territorialidade? Essa é a pergunta que a gente se faz enquanto comunidade, que é o questionamento dos demais da sociedade como um todo, né? Que a gente entra na fala que é muito colocada. Para que quilombola quer terra e por que indígena querem terra? Nós não queremos terra, nós queremos territorialidade. A gente vê muito na academia, nos espaços de estudo, falando sobre o conceito de território. Como a companheira indígena colocou ali, para nós, território é um espaço sagrado de vivência, de conservação desses espaços. E quando fala de conservação, a gente está falando dos elementos também, né, que são, para muitos, é entendido como os elementos sacrossantos, né? Então, já diverge um pouquinho do que é essa territorialidade, como se explica e como se lê a partir da vivência mesmo desses espaços. Nos lemos a prática da agricultura familiar nesses territórios, né? Vocês estão vendo que tem uma fala muito imediática, né? Agora que todo mundo é agricultor. E nos coloca em condição de igualdade com o agricultor, com o pequeno agricultor. E nisso também vem as ameaças sobre os nossos territórios. Qual a compreensão da agricultura familiar, qual a compreensão do agricultor em si, quem se caracteriza como agricultor, e formas de produção agrícola, né? São os commodities, do qual a gente não faz parte dessa leitura, né? Porque tanto é, se vocês perceberem, muitas vezes, a nossa produção, enquanto comunidades quilombolas, enquanto territórios dos povos e comunidades tradicionais, elas não estão contabilizadas. A gente viu na apresentação de manhã, hoje, aqui, do Grupo Amazonas, né? Você vê várias compilações de dados, mas nós não entramos nessa categoria. É o processo de invisibilização da nossa luta, né? Como que se percebe isso? Nos negando o direito de aparecermos na planilha dos órgãos de extensão, né? A gente não faz parte desses momentos onde nos mostram como sujeitos de direito de fato que somos no campo, né? Seja da agroecologia, seja da produção, seja do comércio, né? E o que nós fazemos, né? Entramos agora na temática que é importante ressaltar, que nós estamos no momento do bombardeio aí das falas das queimas da Amazônia. Como a companheira indígena disse, hoje todo mundo fala que o fogo é um problema, né? Mas, ao mesmo tempo, como se discute a produção tradicional, né, das comunidades quilombolas e das comunidades tradicionais que ainda usam as práticas tradicionais do fogo, né? Que é uma questão cultural, né? Que não é só o fogo para a produção do alimento. Para nós, o fogo está ligado também à nossa espiritualidade. Então, tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogo aberto. Que tipo de fogo eu estou atacando de fato?
E isso é uma coisa que a gente não faz nem na universidade, nem no campo agroecológico como um todo. A gente precisa abrir esse diálogo cada vez mais para que a gente tenha claro o que queremos, o que pretendemos e como, né? Trouxemos alguns elementos aqui da nossa produção agrícola, né? A gente compartilhou aqui com a liderança indígena. O que nós temos que é tanto do quilombo quanto do indígena, né? Que é a farinha de mandioca, que é o açúcar mascavo, que é a rapadura, que é o artesanato, e com os derivados da produção da nossa luta, né? Então, a gente compartilha a nossa luta com os parentes e com os demais interessados que queiram somar com a gente com a defesa desse modo de vida que é, né, do interesse de todos, se queremos uma sociedade saudável, livre e libertária, né? Acho que podemos continuar um pouquinho. Como entendemos hoje as práticas de coivara e o uso do fogo? Acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Nós passamos por processo de criminalização das nossas práticas culturais, que acabam matando, muitas vezes, os modos de vida das comunidades, seja ela ribeirinhas, caboclas, caiçaras, ou seja, usamos os termos aqui para facilitar as nossas conversas, os PCTs, né? Povos e comunidades tradicionais. Acho que a gente engloba todos os segmentos que têm a sua cultura e suas práticas hoje dizimada pelo modelo capital aí de produção agrícola. A gente estava conversando também sobre o desmonte das políticas sociais hoje, né? Que a gente tem aí uma ameaça iminente, que é o Decreto 6040, que institui as políticas e programas sociais, povos e comunidades tradicionais, e a gente vê claramente hoje, com a extinção dos órgãos que atuavam diretamente com esses povos, que esse decreto está em iminência de falência, né? Então, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso também para esse segmento. A construção de modelo comum de agroecologia versus comunidades. Por que eu falo isso? Que o conceito da agroecologia hoje da academia não é o mesmo conceito das comunidades e povos tradicionais. Né? Então, a gente precisa voltar para a roça, né? Seja cidade e campo, fazer essa interação do que queremos como modelo agroecológico que dialogue com todos, né? Cidade, campo e floresta. Acho que é importante a gente fazer essa discussão mais clara e mais objetiva, senão nós entramos na discussão do conceito agroecológico das grandes commodities, né, de produção agroecológica hoje, que a gente vê que muitos famosos, né, estão aderindo o campo da agroecologia e falando sobre nós. Né? E a gente tem claro, quem fala por nós é nós mesmos, que estamos lá produzindo alimentos, né? E estamos buscando condições de viabilizar cada vez mais uma produção sadia e saudável, né, para todos. Sobre posição de unidade de conservação, como, né? Não é só a unidade de conservação que sobrepõe os territórios das comunidades e povos tradicionais. Né? Nós tivemos aí uma ameaça meio que necessária em alguns momentos e ameaçadora em outros, né? Que em algumas áreas realmente nós entendemos que a floresta, que ela tem que ser preservada e tem que ser conservada, também tem que ser dialogada diretamente com os sujeitos de direito, né? E muitas vezes cria-se unidade de conservação, impõe-se métodos de conservação de território e ao mesmo tempo se traz, né, para as comunidades uma sobreposição de cargas, né? Que é a industrialização do mercado verde, que muitos de vocês devem estar acompanhando hoje, que é bonito, né? Ter área de conservação, ter área preservada, como eles contabilizam em valores econômicos, que é uma outra temática que a gente também precisa se aprofundar e levar para as comunidades, para a sociedade, esse entendimento do que isso significa, né? Na vida dos povos da floresta, acho que é mais se faz necessário. E, ao mesmo tempo, que nos criminalizam e nos tenta modificar o nosso modo de vida, traz para os nossos territórios a mineração, a barragem, né? A burocracia dentro do conceito de licenciamento dos povos e comunidades tradicionais, que é a forma com que a lei não é errada,
mas a forma com que se interpreta ela, muitas vezes, ela tem consequência negativa para os territórios. Então, uma outra ferramenta que é para a gente se debruçar, entender um pouco mais de como isso funciona, né? As políticas sociais locais, quais são e onde elas estão, né? Que a gente sabe que existem vários programas e várias políticas que são para o atendimento e o acesso das comunidades, mas quando chega nos espaços, de fato, de execução, elas entram no conceito da politicagem, seja ela nas comunidades rurais ou seja nas grandes periferias, que eu esqueci de falar, porque nós temos muitos quilombos urbanos também, né? Que residem nos territórios e muitas vezes falta condições de acesso a esses programas e até o processo mesmo de organização desses espaços, né? É importante a gente entender um pouco isso. E o que nos afeta mais dentro dessas políticas sociais é a questão da saúde, né? É a questão da educação e a infraestrutura. E um tema central que é importante a gente observar também, que é a sobreposição de legislação, né? Como isso afeta nos territórios e nos estados, né? Cada estado tem uma normativa, tem um regramento próprio de ordenância de estado, é isso que fala, né? Estou aprendendo. Que é a ordenância dos territórios, né? Como que se organiza cada estado no processo de reconhecimento e titulação desses espaços, seja eles rurais ou urbanos, né? Então, essa dificuldade de acesso, de entendimento das legislações, seja ela local ou estadual, também é um conflito para o entendimento dos povos, né? Como se trabalha isso. Agroecologia em foco. Cada território quilombola tem um modo próprio de produzir seus alimentos e de cuidado com o seu território, né? E a gente tem uma mania de entender que o quilombo ele tem que ter cara igual. É igual o negro, né? Todo mundo que é preto é negro. E a gente fala que nem todo preto é negro. A gente tem essa fala e coloca sempre que tem que fazer essa leitura também do conceito da negritude do povo, do quilombola, do negro como um todo. Como nós somos um país diverso, então a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente trabalha a questão negra no Brasil. Acho que podemos passar um pouquinho. Eu ia fugir disso, mas ele apareceu. Como construímos nossa identidade espiritual a partir da unificação do alimento e da terra, da água e da floresta. Essa é uma coisa que é mais interna de cada movimento, né? Eu acho que é uma questão mais de diálogo direto com cada comunidade, com cada espaço. A nossa religiosidade se dá a partir desses elementos, mas ela também tem a sua diversidade, né? Seja ele no campo ou na cidade. Pode passar. Aí eu fiz uma fala final que é importante por aqui, que antes de falar sobre isso, eu retomo também a fala da companheira, sobre a responsabilidade social de todos, né? Quando se fala da luta dos povos da floresta. É comum, nesse momento de crise, você ver sempre o indígena em evidência, né? Mas quem está lá na floresta, de fato, quem está lá no campo, é só o indígena? É só o quilombola? É só o ribeirinha? Então, é fácil jogar essas responsabilidades para o povo da floresta. E eu concordo com a parente quando a gente diz que a necessidade de todos entender que a preservação e a conservação ambiental independe da condição e do espaço em que nós nos encontramos, né? Então, eu trago e reforço a fala da companheira no sentido de trazer para a reflexão de cada um, né? O que nós queremos, de fato, com o nosso planeta. A gente tivemos hoje a fala da Amazônia sobre a queima, a gente teve também um momento do uso intensivo do agrotóxico, né? Como a gente paralisa isso, como a gente faz essa, como que se diz, essa alternância, né? Não dá para parar com o agrotóxico imediatamente, mas a gente consegue trabalhar caminhos alternativos para não a utilização desses meios, né? E muitas vezes, como que eu faço isso? Quando eu fortaleço uma rede de consumo consciente de alimentos, né? A gente fala isso, como diz, puxando para a nossa
como diz os meninos, para a nossa sardinha, né, para o nosso prato, mas, ao mesmo tempo, para que a gente dialogue. O que nós queremos como alimentação saudável? O que nós queremos como qualidade de vida? Né? Vocês viram aí que todos os conselhos que discutem segurança alimentar hoje foram instituídos. Né? Elas não existem, não existe por quê? Porque não é necessário trabalhar saúde alimentar, né? Trabalhar segurança alimentar. E quando se não trabalha essas temáticas que são centrais na vida de todos, seja campo, cidade, se deixa de discutir territorialidade. Né? Da onde que sai o alimento? Como ele chega na mesa do cidadão? É do território nacional, é do território do campo da floresta, ou são alimentos exportados que vêm para fortalecer cada vez mais as grandes redes econômicas do Brasil, né? Que estabelece no Brasil, mas, ao mesmo tempo, elas não são produzidas aqui. Né? Então, a gente precisa olhar com cuidado o que nós comemos, de onde ele vem e como ele chega até nós. Né? Então, a minha fala hoje, eu fiz questão de colocar isso, como compreendemos o território quilombola, sem a vivência, se compreende o falar do nós sem o nós. Quem fala de nós somos nós, e com nós, não por nós. É meio confuso, né? Mas, ao mesmo tempo, é claro. Né? Acho que é isso.